Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rock Trade. Sou o Valdinei e para me acompanhar estou aqui com o Silvano. Tudo bom, Silvano? Tudo bem, Valdinei? Uma alegria estar aqui mais uma vez para poder comentar das estratégias. Uma semana aí com vários encerramentos de trade no Atlântico, uma performance muito interessante aí da Rocket 5 e também temos uma operação do dólar para comentar hoje. Então, só para entender o nosso cenário, a gente vai começar com o gráfico do Ibovespa. A gente vê que o Ibovespa vinha aí de uma semana negativa, né, na semana anterior, mas ele teve uma boa recuperação nessa semana. Ele chegou ali perto ali do suporte nos 99.800 pontos e depois subiu, né, inclusive ultrapassou uma resistência nos 102.600 e agora está ali para testar uma nova resistência perto dos 105.600 pontos. Como os destaques de notícias, a gente teve aprovações lá no Senado, principalmente da seção onerosa do pré-sal, né, que faz a liberação lá daqueles blocos de petróleo. Isso também libera a pauta para que o Senado possa aprovar em segundo turno a reforma da Previdência, o que é bom para a Bolsa Brasileira. Lá no exterior, a gente também teve uma notícia ali positiva, que foi a primeira fase do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, que também animou os mercados por aqui. Continuando, a primeira estratégia que a gente vai ver é o método Atlântico. E para começar, o gráfico de trades em aberto, considerando o fechamento em 15 de outubro. A gente vê no eixo vertical a rentabilidade em porcentagem e no eixo horizontal o tempo posicionado em dias. As bolinhas azuis representam os trades positivos e as bolinhas vermelhas os trades negativos. É bom a gente lembrar que o tamanho das bolinhas está associado à rentabilidade do trade, ou seja, quanto maior a bolinha, maior a rentabilidade daquele trade. Continuando, em outubro a gente teve aí 37 trades abertos, 65 encerrados. Só um comentário em relação ao dia 11, a gente teve bastante trade encerrado nesse dia. O Atlântico, ele cortou esses trades, a bolsa vinha num movimento negativo na semana passada, e aí o Atlântico, como ele é um seguidor de tendência, ele encerra bastante esses trades ali que estavam negativos nesse começo do mês. Aproveitando o seu gancho aí, Valdinei, acho que é legal falar, principalmente para quem talvez não seja tão acostumado assim com trade system, com sistema seguidor de tendência, pessoa que talvez está começando aí nesse universo, né? Esse tipo de comportamento é esperado, quer dizer, o sistema ele vai chamando ali novas entradas, novas operações à medida que o ativo vai subindo. E no caso do Atlântico em especial, nós trabalhamos, por exemplo, com stops móveis. Então, os trades que começaram lá no início do movimento de alta, né, o stop ali, de acordo com o que a gente modela, ele vai subindo, ele vai se reposicionando. E acontece, por exemplo, o que aconteceu com o JBS, quer dizer, esses trades acabam que já estão com o stop ali um pouquinho mais curto, conseguem encerrar no ganho, encerrar uma operação positiva. Já aqueles trades que entraram lá em cima do movimento de alta, né, o stop está lá na posição inicial, muitas vezes ele não conseguiu subir ainda e acaba que esses trades são estopados um pouquinho mais abaixo, que é exatamente o que a gente viu ali no dia 11. Né? A bolsa vinha no movimento de queda, ela acabou de fazer um rascunho ali de começar esse movimento de alta que ela está agora, mas alguns ativos acabaram encerrando ali naquele fundo que a bolsa fez. Legal. Bom, de risco liberado, a gente teve em 12 operações. Aí os destaques, como o Silvano já comentou, a gente teve um deles que foi em JBS, com uma rentabilidade de quase 46%. O segundo aí, destaque positivo Equatorial, com quase 31% de valorização. E aí um dos piores trades que o Atlântico encerrou nesse começo de mês foi Natura, com menos 12,75%. Vendo um pouquinho mais no detalhe, esses 65 trades encerrados agora em outubro, a gente teve 16 trades positivos, ou seja, 25%, e o resultado médio nesses trades, ou seja, a valorização média, foi de 19,2%. Enquanto isso, teve 49 trades negativos e o resultado médio foi de apenas menos 6,8%. Na estatística geral do Atlântico,
que a gente sempre apresenta em todos os nossos calls. A média aí de retornos nos trades positivos ficou ali próxima de 23%. A média de retorno nos trades negativos em menos 7,6%. O hit rate melhorou, né, da semana passada para essa, ficou em 45,7%. E a expectativa matemática também melhorou, ficando aí em 6,4%. Seguindo com a nossa apresentação, agora a gente vai ver a carteira Rocket 5. No mês de outubro, ela está positiva, aí vindo numa recuperação, né, do mês passado. Está positiva em 0,84%, enquanto no mesmo período a bolsa está com uma queda de menos 0,24%. Em 12 meses ela acumula aí quase 55%, enquanto o Ibovespa tem ali em torno de 19,5%. E desde o início ela tem quase 146% de valorização contra 37% do Ibovespa. É importante destacar que a gente continua confiando no método da Rocket 5, que aí no longo prazo, como a gente pode ver no gráfico dela, ela tem um bom resultado, né? Bem colocado, Rodney. Bem interessante sempre olhar para esses números aí no longo prazo. Então a gente olha aí no período, por exemplo, de 12 meses, uma rentabilidade acima de 50%, quase o triplo aí do que a bolsa fez no mesmo período. Quando a gente olha aí desde o início aí da carteira Rocket 5, uma rentabilidade de quase 150%, quase 5 vezes o que a bolsa fez no mesmo período. Então, de fato, a Rocket 5 consegue aí desenvolver num período de tempo adequado, um resultado bastante expressivo, e destaque também, como você disse, para a recuperação que ela vem esboçando aí em relação ao mês passado, no início desse mês. Continuando com a nossa apresentação, agora a gente vai ver a tática do dólar. Nós estávamos com um trade vendido no dólar, né, esse trade encerrou negativo, porque aconteceu aí um movimento que não é muito comum. O dólar subiu junto com o Ibovespa. E a gente tem uma estratégia que ela é reativa, né? A gente não tenta prever o futuro. Então, o que acontece? A gente tem o stop lá na operação e vai acionar o stop e a gente fecha essa operação, né, Silvano? Bem legal você falar isso, porque às vezes as pessoas imaginam, pode ser que alguém esteja imaginando que a gente tem uma bola de cristal do lado de cá, que a gente fica lá olhando para ela, tentando adivinhar o que vai acontecer. E na verdade não, é bem como você disse, nós trabalhamos de uma maneira muito reativa ao mercado. Então em momentos, por exemplo, como esse, né, que o dólar subiu junto com a bolsa, inclusive não é uma coisa muito comum de acontecer. O Valdinei estava até falando aqui que talvez a gente até pudesse gastar um tempo para explicar isso, mas não é o caso. Então ao invés de tentar ficar adivinhando, tentar ficar construindo uma resposta de por que isso aconteceu, o que vai acontecer em seguida, a nossa estratégia trabalha aí de maneira reativa e vem acumulando os resultados que ela vem apresentando aí nos últimos meses, como 5% no mês de agosto, 6% no mês de setembro, e a gente espera aí que nesse restante de outubro ela ainda possa encerrar novas operações aí, quem sabe com resultado positivo. Agora a gente vai ver a estratégia IND. O gráfico em relação à semana passada não teve mudança, a gente teve aquele trade negativo no começo do mês, mas é importante enfatizar, que a gente pode até ver na tabela abaixo do gráfico, que o IND aí desde abril vinha bastante positivo. A gente teve aí 1,8% em abril, 1,10% em maio, 4,47% de valorização em junho, mais de 3% em julho, e chegando a ter ali em agosto mais de 8%, quase 9% de valorização, né, Silvano? É bem interessante falar desses resultados, principalmente nesse período que a gente fica sem trade, assim, para situar você aí, assinante da estratégia do IND, nos resultados que ele vem acumulando aí ao longo desse ano. Outro ponto muito importante é que nós estamos, por exemplo, sem trades abertos hoje, porque a nossa estratégia ela trabalha de uma maneira a evitar rolagens de contrato, esses períodos aí de vencimento de contrato. Por isso que ela não tem chamado trades aí nesses últimos dias, mas é muito provável, Valdinei, que amanhã, por exemplo, já tenha alguma nova operação na estratégia do IND, e aí é muito importante que você, assinante, esteja sempre atento aos nossos relatórios. Isso mesmo. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui com o nosso call. E lembrando que semana que vem a gente tem um novo call. Gostaria de agradecer a presença do Silvano mais uma vez com a gente. E então, tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Bom, pessoal, voltei aqui só para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem o seu joinha e também ativarem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos nossos. Até mais!